sexta-feira. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de português, vai ser uma interpretação de texto. Hoje nós vamos trabalhar nas páginas 56 a 65 da nossa apostila. Vamos trabalhar também com uma história em quadrinho da Turma da Mônica e vamos falar sobre acessibilidade. A acessibilidade é o direito de ir e vir de uma pessoa, mesmo que ela tenha algum tipo de comorbidade ou deficiência. Ela tem o direito de se locomover e ter situações e coisas que favoreçam para essa pessoa ter a sua acessibilidade, a sua locomoção. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho da história do personagem Luca, da Turma da Mônica. Quem já assistiu a Turma da Mônica deve lembrar que o Luca, ele usa uma cadeira de roda. Então, vamos prestar atenção em um fato que aconteceu, que era para ser de grande alegria, mas no começo foi um pouquinho decepcionante, mas no final deu tudo certo. Luca e Marina em A Rampa. Inauguração Livraria do Limoeiro. Venha! Observem as imagens, tá bom? Porque essa historinha, ela é só com imagens. Então, a Marina toda alegre, o Luca, ela imaginando as histórias, o Luca imaginando as histórias que ele gosta, ela também sobre a mitologia, sobre folclore, e eles vão correndo. Chegaram lá na livraria, tomaram um susto. Por que será que eles tomaram um susto? Oh, uma escadaria! O Lucas ficou triste. Então a Marina piscou para ele. Tive uma ideia, né? Deixa que eu vou resolver. Foi lá e conversou com o moço, explicou que o Lucas, ele era cadeirante, ele não tinha como ter acesso à livraria. Mas o cara olhou com desdém para a Marina e disse que não podia fazer nada. E ela ficou muito furiosa. O Lucas ficou triste. Quando o rapaz fechou para o almoço, ele ia caminhando, quando de repente, uma casca de banana derrubou ele e bonk! O que aconteceu com ele? Ele também ficou na cadeira de roda. Aí ele imaginou a decepção do Luca quando ele viu aquela escadaria sem ele poder subir. Então ele pegou, foi embora e fez a reinauguração da livraria, dessa vez com a rampa, e todos ficaram felizes. Então essa historinha do Maurício de Souza, ela foi publicada. Então olha só que legal. Então Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, nasceu em 1935 em Santa Isabel, no estado de São Paulo. Em 1959, ele criou o Bidu, que é aquele cachorrinho, né? Seu primeiro personagem. Depois começou a publicar tirinhas de outros personagens. Surgiu então a Turma da Mônica, inspirada em seus filhos. A gente vai pular a interpretação oral, como a gente sempre faz, tá bom? E vamos para a interpretação escrita. Na página 62. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra como é chamado quem tem o mesmo tipo de deficiência de Luca. Então, vocês vão descobrir como que se chama a pessoa que usa cadeira de rodas, tá bom? A deficiência que ele tem. De acordo com os quadrinhos, a página 58 responde as questões a seguir. Então, vocês vão voltar lá na página 58, onde eles viram a inauguração. Qual é a expressão facial dos personagens? Como eles estavam se sentindo? Será que eles estavam alegres, felizes com a inauguração da biblioteca? Vocês vão escrever. B. Por que Luca e Marina tiveram essas sensações? Eles ficaram sabendo da inauguração de quê? O que foi inaugurado que eles queriam muito conhecer? Vocês vão escrever aqui, tá bom? Questão C. O que a alegria desses personagens revela quanto ao gosto deles pela leitura? Então, eles imaginaram 1001 histórias. Quando nós gostamos de ler, gostamos de livros, nós ficamos alegres quando tem uma inauguração de alguma biblioteca, de uma livraria.
Igual quando nós temos a Flip, quem gosta de ler ama a festa da Flip. Então, a alegria deles, né, expressam que eles gostam muito de ler. Letra D. Vocês vão ligar cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da história em quadrinho. Então, a Marina, ela imaginou 2 tipos de história. E o Luca, ele imaginou um outro tipo. Vocês vão ligar o nome deles à história que eles imaginaram, conforme o desenho da HQ. Questão 3. Qual foi a reação dos personagens a chegarem à livraria? Por que eles tiveram essa reação? Então, quando a gente olha lá naquela página 59, a gente vê que eles ficam surpresos, né? Eles tomam um susto. Por quê? O Luca, ele queria ir na livraria. E como que ele ia se não tinha a rampa de acesso? Então, é isso que vocês vão escrever aí, tá bom? Questão 4. No segundo quadrinho da página 59, Marina aparece olhando para Luca e piscando. O que a expressão da Marina significa? Então, ela pensou que poderia ajudar o amigo, ela teve uma ideia. Então, vocês vão criar uma frase imaginando o que ela falou para o Luca antes dela ir falar com o dono da livraria, tá bom? Então, ela teve uma ideia e ela falou alguma coisa. Deixa comigo, vou dar um jeito, vou falar com ele. Alguma maneira de ajudar o Luca e vocês vão fazer uma frase aí dentro do balãozinho. Só que o dono da livraria, ele olhou com desdém para Marina, não deu muita importância. O que vocês acharam dessa atitude do dono da livraria? Ele fez certo? O que vocês acharam sobre isso? Vocês vão escrever aí, tá bom? Resposta pessoal. Assinale a alternativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. Então, o que aconteceu com ele? Escorregou em uma poça de água e se machucou? Escorregou em uma casca de banana e se machucou? Ou ele almoçou na livraria e depois comeu uma banana? Vamos para a próxima página. Observe as palavras a seguir empregadas na HQ, Zup e Bonk. O que essas palavras indicam na história? Então, o Zup, né, ele foi o barulho do escorregão. E o bonk, o som quando ele caiu. Então, vocês vão colocar aí direitinho, tá bom? Letra B. Junte as sílabas de mesma cor e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva abaixo. Então, vocês vão descobrir qual o nome que esses barulhinhos nas histórias em quadrinhos, eles recebem. Várias histórias têm barulhinhos, tem zoom, tem bom, tem vários, só que tem um nome para isso específico. Então, vocês vão juntar, vão ver qual é a que tem cores iguais, vão juntar e vão formar a palavrinha. Uma dica, tá? Ela começa com a letra O e é uma palavrinha que tem um nomezinho bem engraçado. Ela é uma palavrinha grande, parecido com centopeia. Vou dar uma dica, tá bom? 8. Após fraturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? Vocês vão escrever conforme vocês viram na historinha. Como o Lucas se sentiu no final da história? Por quê? Depois que construíram a rampa, como que ele se sentiu? Questão 10. Além de divertir o leitor, qual é o objetivo dessa história em quadrinho? Então, essa história em quadrinhos sobre o personagem Luca e Marina que queriam ir na livraria, mas não tinha a rampa de acesso no começo. Ela serve para quê? Conscientizar o leitor sobre a acessibilidade, que é o direito de ir e vir das pessoas, mesmo com alguma deficiência ou comorbidade. Conscientizar o leitor sobre a importância da leitura ou convencer o leitor sobre os benefícios da banana. Questão 11. A história em quadrinho que você leu não apresenta falas, apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história? Por quê? Então, essa história em quadrinho ela só tinha imagens e teve os barulhinhos, que eu não posso falar o nome que se dá, né? Que vocês vão descobrir já já. Para quem já descobriu, onomatopeia, tá bom? É o nome daqueles barulhinhos que dão na história. Então,
não teve fala, mas teve uma sequência de imagem. Deu para entender a história? Deu, né? Muito bem. Então, precisou de fala ou só a imagem deu para entender a história? Deu para entender, não é verdade? Então, ó, a HQ que você leu não apresenta falas, apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história? Não. Por quê? Porque tinha uma sequência de imagens. Questão 12. A história em quadrinho A Rampa foi publicada em um gibi. Onde mais é possível encontrar histórias em quadrinhos? Em jornais, revistas, livros na internet, em dicionários e livros de receitas, em livros de poemas e enciclopédias. Isso aí tá facinho. 13. Qual é o público-alvo dessa história em quadrinho? Ou seja, para quem ela foi criada, para quem ela foi destinada? Então, a Turma da Mônica, ela é um gibi infanto-juvenil, tá? Para as crianças e adolescentes. Mas tem muitos adultos que adoram as historinhas da Turma da Mônica. Eu mesma, particularmente, amo ler as histórias, principalmente no YouTube, que tem umas historinhas que tem as falas, só que elas são narradas. É muito legal. Então, a gente pode... Qualquer um pode ler uma história em quadrinho, mas o público-alvo dessa historinha é o público infanto-juvenil. Tá bom, turma? Grande beijo, bom final de semana. Semana que vem a gente vai finalizar a nossa apostila do terceiro bimestre e vamos iniciar o quarto, tá bom? Grande beijo, turma. Morrendo de saudade de vocês.